Então, vamos dar início, tá bom? Boa tarde a todos. O tema da nossa aula, né, e do próximo formulário de vocês é a questão da Palestina, essa região que fica localizada no Oriente Médio, que é um subcontinente asiático, né? Então, a gente fala região do Oriente Médio, mas ele está dentro do continente asiático, né, geograficamente falando. Pode passar, Lei. Letícia. Quais são os objetivos, né, a serem trabalhados nesta aula? Que vocês possam compreender a questão étnica e cultural da região do Oriente Médio, em especial na região da Palestina, né, que fica dentro do Estado de Israel, ou seria, né, uma parte do Estado de Israel hoje, e analisar de forma reflexiva as diferentes abordagens desse contexto, além das mudanças ocorridas ao longo da história vivenciada por aquele povo e os conflitos locais existentes, né? E eu já deixo para vocês de antemão, se vocês tiverem um tempinho, né, não vai ser possível estar trabalhando esse bimestre, mas pesquise um pouquinho a questão da guerra da Síria, tá? Que entra nesse contexto de atualidades. Para quem vai fazer o Enem e outros vestibulares, a guerra da Síria é uma questão muito relevante, sempre está caindo uma ou outra questão dentro das provas, tá bom? Pode passar, Letícia. Quais são as habilidades e competências a serem trabalhadas? Que vocês possam ler e interpretar mapas e gráficos relativos à distribuição e à manifestação das principais áreas de conflitos étnicos religiosos no mundo. Então, os conflitos que existem na região do Oriente Médio, na maioria deles é por questão religiosa e territorial. Além das questões étnicas, né, que eles têm o conflito das etnias dos árabes com judeus e cristãos, né? Então, a gente entra nesses três contextos. Pode passar, Letícia. Aqui é uma montagem da bandeira, né, da Palestina, aqui é verde, vermelho e branco, e a azul, a bandeira do Oriente Médio, que já é bem conhecida, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem bastante esse contexto, e aqueles alunos que são evangélicos, ou os que, mesmo que são católicos, mas que fazem escolinha dominical, já tem bastante conhecimento desse assunto, né? Então, não é algo novo para vocês. Pode passar, Lei. Aqui é o mapa da área, né, que nós vamos estudar. Né? Essa área, ela sofre modificações, né? Então, devido, né, ao anexo do território a um país, essa área ela é configurada de forma diferente. Por isso que a gente fala que a geografia é viva, né? É diferente, né, digamos, da história. A história, né, ela aconteceu e a gente vai narrar de acordo com aquele fato. Depois vem, né, a história se renovando. A geografia não. Aquilo que era um território na década de 60, 70, hoje ele pode ser modificado. E ele pode modificar-se, né, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui, né, vocês conseguem ver meu cursor? Alguém pode me responder? Não consigo ver o cursor, não, professora. Não, prof, não dá para ver. Não dá para ver o cursor, né? Tá. Então, aqui no mapa, nós vamos ter aqui a região onde está Egito, né? Aqui é a região da Península de Sinai, hoje é território do Egito. Letícia, eu acho que você está com o cursor, né? Legal. Legal, Lê. Então, nós temos essa parte do meio aqui, onde está Israel hoje, é o território de Israel. O que está em verde é as áreas, né, que é do Estado de Israel, mas pertence ao povo da Palestina, né? O povo da Palestina são os árabes, ou os muçulmanos, né? E mais para cima aqui, ó, todo o território anexado ao Estado de Israel, e o que está em verde também é a área da Palestina. O que está em verde aqui, ó, na parte de cima, já fica dentro do território sírio, praticamente, tá? Mas também é anexado aos povos palestinos. Pode passar, Lê. Quem são os judeus, né? É aquele povo que é descendente de Abraão e que um dia foi em direção à terra prometida, né? Que é o Estado de Israel chamado, né? Então, os judeus, eles consideram toda essa área entre o continente africano
e o Oriente Médio, e até mesmo todo o território que pertence aos povos palestinos, como a terra prometida, né, que a gente chama hoje essa terra o Estado israelense, né, que é do povo de Deus, como é citado lá na Bíblia. Pode passar, Lê. No passado, esses povos, eles migraram para essa terra, né, e tiveram que sair dessa terra. Quando eles saíram de lá, esse movimento é chamado de diáspora judaica. Então, diáspora é o movimento de saída dos povos judeus. É praticamente uma das primeiras, né, migrações que a gente contextualiza na geografia, é a diáspora judaica, ou judia, vamos dizer assim. Pode passar, Lei. Aí a gente vai iniciar com o vídeo, tá bom? E aí, meu povo, tudo beleza? Yes. Pessoal, conflito entre israelenses e palestinos. Você com certeza já ouviu falar muito sobre esse assunto e não é de se estranhar que você tenha dúvidas em relação a esse tema, que é com certeza o principal tema que envolve o Oriente Médio. Então vamos lá, você está preparado para compreender definitivamente comigo como que se dá esse conflito, a história envolvida, quais são as motivações? Está preparado? Então regala os olhos e ouvidos, vem comigo, vamos lá. Meu povo, primeira coisa básica que é necessário que você compreenda. Quando falamos em israelenses e palestinos, é necessário distinguir a princípio o seguinte: os israelenses, como vocês percebem aqui, são seguidores do judaísmo, ou seja, seguem a religião judaica. Já os palestinos são seguidores do muçulmanismo. Os palestinos são islâmicos, ou você pode chamá-los também de muçulmanos, a mesma coisa, tá joia? Lembrando que eles também são árabes. No entanto, quando se fala quando se usa a expressão árabe, eu não estou falando de religião. Árabe é uma etnia, tranquilo? Então, palestinos são árabes muçulmanos, israelenses são judeus. Importante, esses dois povos lutam pelo quê? Eles lutam por petróleo? Não, eles lutam por o mesmo território. E por que eles lutam por o mesmo território? Porque ambos surgiram no mesmo território, tranquilo? E aí você talvez se pergunte, beleza, Gabriel, estou manjando. Mas vamos lá, se os dois surgiram no mesmo território, por que são povos diferentes? São diferentes porque surgiram em momentos diferentes da história. Então vamos lá. Desses dois, qual é o mais antigo, o que surgiu primeiro? O que surgiu primeiro foram os israelenses. Surgiram por volta do século XI a.C. Eles denominam sua terra de Israel. Chamam o seu território de Israel, ou terra prometida, ou terra de Canaã, Cananeia, que é, segundo a tradição religiosa deles, a terra que Deus prometeu a eles. Tranquilo? Importante deixar claro esse último tópico aqui, Desde que os israelenses surgiram, durante a maior parte do tempo total de existência desse povo, esse povo não viveu na sua terra. Por quê? Porque eles foram sucessivas vezes expulsos de sua terra. Cada movimento de expulsão, cada movimento de saída dos judeus de sua terra ficou conhecido como diáspora. A primeira diáspora, inclusive, ocorre alguns séculos antes de Cristo, quando o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade a região de Israel, expulsando os judeus dali. Fato que é narrado, inclusive, no livro sagrado dos judeus, que é a Torá. Essa história aparece também na Bíblia Sagrada, tranquilo? Já os palestinos, que são muçulmanos, vão surgir bem depois, surgem por volta do século 7 depois de Cristo,
mais ou menos ali quando surge a religião muçulmana. Eles surgem, portanto, nessa mesma região, no entanto, eles a denominam de modo diferente. Denominam a de Palestina. Em outras palavras, o que eu estou querendo te dizer? Que Palestina e Israel é a mesma coisa. Por que há os dois nomes diferentes? Porque são assim chamadas de modo diferente pelos seus povos. Para palestinos é Palestina, para os judeus é Israel. Tranquilo até aqui? Dois povos que surgiram no mesmo território em momentos diferentes da história, logicamente. Que lutam pelo quê? Por um mesmo território. Está aqui o território de Israel para os judeus ou Palestina para os palestinos. Que fique claro um outro detalhe. Hoje, ano 17 do século 21 da era cristã, existe um país para os judeus? Sim, chamado Israel. Existe um país para os palestinos? Ainda não. Existe Israel, mas não existe o país Palestina, tranquilo? À medida que essa aula for transcorrendo, você compreenderá melhor isso. Então segue o jogo, bora lá. Século XIX. Perceba que aqui eu já dei um salto gigantesco na história. Se os judeus surgem muitos séculos antes de Cristo, e durante a maior parte desse tempo eles não estiveram na sua terra, por quê? Porque foram expulsos. Eu já dei um salto para o século XIX. Século XIX, anos 1800, ganhou força o chamado movimento sionista. Há instantes eu falei de diáspora. Lembra o que significa diáspora? Diáspora é a saída. E o que é movimento sionista? O movimento sionista é um movimento de retorno. Esse movimento sionista, o que é? É um movimento que incentiva os judeus a voltarem para a sua terra, a voltarem para a terra de Israel, para fundarem o próprio país. Então, finalzinho do século XIX, vai pouco a pouco ganhando força esse tal de movimento sionista. A expressão sionista, a palavrinha sionista, vem de Monte Sião, que é uma localidade próxima à cidade de Jerusalém, que é sagrada para os judeus. Então daí a expressão sionista, movimento de retorno para a Terra Prometida. Esse movimento de retorno para a Terra Prometida, no final do século XIX, ele vai lentamente incentivando os judeus a voltarem para a sua terra. Só que você está acompanhando o raciocínio comigo, me ajude a compreender o seguinte: à medida que os judeus voltavam para casa, entre aspas, né, quem que eles encontravam no seu território, no seu antigo território, ou no local em que surgiram? À medida que os judeus voltavam, grande parte estava na Europa, por exemplo, à medida que eles voltavam para casa, encontravam os palestinos, que ali haviam se instalado desde o século VII depois de Cristo. Então, esse simples retorno de judeus para a Terra Prometida já vai gerar um certo embate. Afinal de contas, judeus voltavam para Israel e quem já estava ali? Já estava ali os palestinos, tranquilo? Lembrando que ainda não há um país nem para os israelenses ou judeus, muito menos para os palestinos, beleza? Segue o jogo comigo. Vamos lá, ó. Essa ideia de criar um Estado para os judeus ganha força depois da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que durou entre 1939 a 1945? A Alemanha nazista de Adolf Hitler promoveu um verdadeiro genocídio contra os judeus. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos, lembra disso aí? Quando milhões de judeus são mortos na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista principalmente, qual que passa a ser o discurso da comunidade internacional? O discurso passa a ser mais ou menos assim, ó: coitado do povo judeu, esse povo sofrido, esse povo que vive há séculos longe de sua terra natal, precisamos ajudar esse povo. Beleza, vamos ajudar de que forma? Vamos criar um país para os judeus. Até que em 1947, a ONU propõe fazer o seguinte: olha o que a ONU propõe fazer. Propõe partilhar a Palestina, dividi-la em duas porções. Uma parte
que está aqui identificado nesse mapinha na cor amarela, e uma outra parte para os palestinos. Qual foi o plano da ONU, então, em 47? Foi pegar o território de origem dos dois povos, separar uma área para judeus, separar uma área para palestinos e fundar os dois países. No entanto, essa proposta não foi aceita por qual das partes? Os judeus ou palestinos não aceitaram? Os palestinos não aceitaram. Perceba que por aqui dá para você perceber, entre outras coisas, que o território palestino, além de descontínuo, manchas verdes separadas, está vendo aqui no mapinha, o território palestino era menor que o judeu. Então, os palestinos não aceitaram essa divisão. No entanto, mesmo assim, em 1948, a ONU determinou a criação de Israel. Então, 47 propõe essa divisão, os palestinos não aceitam, e em 48 cria-se Israel. Pela primeira vez na história, os judeus passam a ter um país próprio, o país Israel. Tranquilo? Beleza? Aí tem um grande problema. Compreenda comigo o seguinte: Israel tornava-se o primeiro país judeu naquela região do Oriente Médio. A maioria dos países do Oriente Médio são seguidores de qual religião? Muçulmana, são muçulmanos, assim como os palestinos. O que acontece, então, imediatamente após a criação de Israel? Eclode a primeira guerra envolvendo judeus e palestinos, a chamada Guerra de Independência. Os palestinos acabam, nesse momento aqui, recebendo apoio de alguns países muçulmanos, 5 especificamente. Recebe apoio de Jordânia, Líbano, Síria, Iraque e Egito. Esses 5 países apoiam Israel, ou melhor, apoiam os palestinos na tentativa de derrotar Israel. Conseguem derrotar Israel? Os 5 contra 1? Negativo, né? Israel não apenas sai vitorioso, como você pode perceber por essa outra imagem aqui, ó, mas Israel também expande o seu território, amplia o território. E aí muitos perguntam, mas como que um país, Israel, derrotou 5 outros países? É importante frisar o apoio americano. Desde que Israel foi fundado em 48, o principal aliado israelense foram os Estados Unidos da América. Afinal de contas, os Estados Unidos enxergam Israel a chance de ter um aliado em pleno Oriente Médio, uma região normalmente hostil à sua influência. Joia? Então Israel saiu vitorioso e ainda ampliou o seu território. Beleza. Alguns anos mais tarde, em 67, vai ocorrer o mais importante conflito até hoje entre israelenses e palestinos, a chamada Guerra dos 6 Dias. Nessa Guerra dos 6 Dias, agora 3 países muçulmanos daquela região vão, em mais uma tentativa, buscar destruir Israel, eliminar Israel. Que países são esses? Vamos lá, ó. Os 3 países são Jordânia, a Síria e o Egito. Jordânia, Síria e Egito vão planejar um ataque contra Israel, só que esse ataque ele é rapidamente reprimido. Israel mais uma vez vence o conflito, tendo o apoio militar americano, lógico, e ainda conquista 4 territórios. Vou listar para vocês os 4 territórios. Conquista as colinas de Golã, toma da Síria. A Síria, vou te mostrar com o cursor. Síria está aqui, ó. Está aparecendo só um pedacinho dela. Olha, as colinas de Golã foram tomadas da Síria. Nela nasce o rio Jordão, um dos poucos rios perenes dessa região do planeta. Conquista a Cisjordânia, toma de quem? Toma da Jordânia. Toma a faixa de Gaza do Egito e toma também a península do Sinai do Egito. Ou seja, na Guerra dos 6 Dias, Israel mais que dobrou o seu território. Olha o tamanhão que tornou-se Israel após esse conflito em 67. E aí, importante, desses 4 territórios tomados em 67, apenas um foi devolvido. Lembra qual deles foi devolvido? O último aqui, ó. A península do Sinai foi devolvida ao Egito em 1982.
Nessa devolução, teve papel importante, mais uma vez, os Estados Unidos da América, que intermediaram as negociações e, após um acordo, Israel devolve a Península do Sinai ao Egito. Em troca, o Egito reconhece Israel como um país soberano e independente. Afinal de contas, o Egito até então não o reconhecia, porque o Egito é muçulmano e Israel é judeu. Tranquilo? E a grande importância da Península do Sinai é o fato dela permitir acesso ao Canal de Suez. Olha só, o Canal de Suez liga o Mar Mediterrâneo, que está aqui, ao Mar Vermelho, uma rota de passagem de grandes embarcações cargueiras que fazem a rota Ásia-Europa. Tranquilo até aqui, moçada? Beleza? Então, por hora, eu encerro essa aula aqui, mas não perca a continuação dela na próxima. Valeu? Te espero. Até mais. Keila. Gente, o vídeo ficou travando bastante, mas eu disponibilizo para vocês, tá bom? Que é um conteúdo extremamente importante para vocês ter aí, né, tendo todo acesso a esse conhecimento, tá bom? Então, como ele estava lá explicando no vídeo, esses dois povos disputam o mesmo território, lembrando que apenas um tem o Estado, né, que é o Estado de Israel. Os palestinos, eles não têm um país próprio, né, eles estão anexados ao território de Israel, tanto que o conflito é pela disputa desse mesmo território. Pode passar, Letícia. Quando começou esse conflito, né? Lá no vídeo ele já falou, o primeiro conflito foi a Guerra da Independência, lá em 1948, entre os árabes e os israelenses, né? Uma vez que os israelenses voltaram para aquelas terras, e quando eles voltaram, o movimento foi chamado de movimento sionista. Então, lembra, a saída dos judeus era chamada de diáspora, o retorno dos judeus é o movimento sionista, né? Logo pós Segunda Guerra Mundial. Pode passar, Lê. Durante esse conflito, durante o conflito, muitas pessoas morreram. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus, né, você já tem aí todo o conhecimento nas aulas de história, né, do processo que os judeus vivenciaram, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e até hoje, né, esse território é fonte de vários conflitos, de muitas mortes, e entre outras coisas mais, tá bom? Quando a ONU propôs a divisão do território, por que os palestinos não aceitaram, né? Porque eles reconhecem aquele território como deles, também eles anexam a religião, que é extremamente importante, né? Nós sabemos que na religião dos árabes ou dos muçulmanos, tem muitos deles, não é todos, né? A religião é linda, eu já estudei, e eu posso dizer para vocês que é apaixonante estudar o islamismo, né? Mas nós sabemos que dentro do islamismo tem algumas questões extremistas, e eles ficavam apenas com 44% do território, sendo que Israel ficaria com 55%. Quando eles dividiram isso, tem a questão de Jerusalém. Então, Jerusalém, por ser uma terra onde pertence 3 religiões, eles chamam de lugares sagrados, então Jerusalém ficou reconhecido como território internacional. Então, não é nem de Israel e nem dos palestinos, é um território internacional. Pode passar, Letícia. Então, tem aí a fundação do Estado de Israel, no mês de maio de 1948, né? E logo após a fundação do Estado, eles passaram pela Guerra da Independência, onde houve, né, a catástrofe chamada de Nakba, né? Ou pelos árabes, e para os judeus, né, eles saíram favorecidos, ou eles saíram vitoriosos, porque eles ampliaram ainda mais o seu território. Lembrem que lá no vídeo ele falou, né, Israel disputou com mais 5 países aliados aos palestinos, porém Israel teve o apoio maciço dos Estados Unidos da América. Pode passar, Letícia. Então, aqui são as áreas de tensão, né? Que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Em 46, o antigo território, né,
logo, né, no movimento sionista, era todo esse em vermelho, então era praticamente habitado pelos palestinos, né? Com o movimento sionista feito pelos judeus, o território ele foi ganhando novas configurações. Então, Israel passou a ter domínio de toda essa área que está em branco, em 1947, pós-Guerra da Independência. Quando nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, Israel praticamente dobrou o seu território, porque ele conquistou, né? Ele conquistou a Península de Sinai, ele conquistou todo esse território, né? Embora os palestinos continuaram, né, anexados dentro dele. Só que daí nós temos aí a oportunidade de Israel ter o domínio total, porque uma vez que ele saiu vencido, ele poderia expulsar os palestinos, né? Só que isso não aconteceu, porque eles fazem acordos, né, entre si e os palestinos continuaram, embora o conflito continue existindo, e a disputa pela terra também. Em 82, né, com um acordo internacional, Estados Unidos da América e a ONU intermediando, Israel devolve a Península de Sinai para o Egito, né, e isso é uma das coisas que eu quero que vocês, né, prestem bastante atenção. O Egito está no continente africano e a Península de Sinai fica no território asiático, no Oriente Médio. Então, o Egito é um país transcontinental. Vocês aprenderam isso lá no 9º ano, né, quando vocês estudaram o continente europeu, né, pela questão da Turquia ser um país também transcontinental e ter bastante influência nesse quesito. Então, Egito é um país transcontinental. Professora, o que é um país transcontinental? É quando ele pertence a um continente e tem território em outro, né? Então, ele é ele transpõe as fronteiras. Aí depois, né, tem aqui a faixa de Gaza, que é um dos lugares onde há os conflitos existentes com bastante intensidade, isso vocês vêem até nos noticiários, né? E em 2011, o território é configurado dessa forma. Então, o território palestino, ele é descontínuo. Pode ver que os pontos em vermelho, né, eles não têm uma continuidade. Por isso que também, né, os conflitos, eles acontecem com mais intensidade, que é um povo, né, em cada canto. Então, digamos assim, eles são misturados, né? Tem um foco, né, de território onde é anexado aos palestinos, no meio tem, né, as colônias israelenses, depois tem povos palestinos, então eles vivem em conflitos. Digamos que você tem um vizinho do lado o tempo todo, né? Não é aquela coisa de você ter os seus, né, ao seu lado. Tem um povo israelense, de repente é uma comunidade palestina, e essa descontinuidade ela vai, né, seguindo fragmentada o tempo todo. Tudo bem até aí, gente? Está dando para entender? Tá assim, ô professor, uma pergunta. Não sei se é verdade, mas a faixa de Gaza é onde geralmente se localizam os homens bombas, essas coisas do tipo? É, mais ou menos isso, né? Que a gente chama de extremistas, né? Isso. Uhum. Pode passar, Letícia. Daí o conflito da Guerra dos 6 Dias, né, que já foi explicado também, Israel saiu vitorioso, né, e ainda ampliando o seu território. Pode passar, Letícia. Professor, em grande maioria dos combates, Israel venceu, né? Todos eles. Todos eles. Embora a gente saiba que os Estados Unidos da América é o principal aliado. Ok. Ok? Daí nós temos a configuração do mapa, né? Todo mundo sabe fazer leitura de mapas aqui? Eu creio que sim. Sim? Então tá bom. Então vamos lá. O que eu tenho em cinza seria o território de Israel, o que eu tenho em preto, né, é os territórios conquistados por Israel, né? Depois ele devolveu. Por isso que nós temos essa configuração, né, ela acontecendo, é um vai e volta o tempo todo. Israel conquistou na guerra, mas depois foi devolvido. Onde nós temos aqui, né, as colinas de Golã, fica já no território sírio, né, que também é outro foco de conflito o tempo todo. A Cisjordânia, que é onde tem o maior número de palestinos hoje. Lembrem que os palestinos, eles são os árabes ou os muçulmanos, e onde tem a Península de Sinai, né, que é território do Egito, não é mais dos palestinos, né? Daí nós temos essa outra configuração, né, nos dias de hoje. Sinai foi devolvido em 82 para o Egito,
A faixa de Gaza, né, pertence aos palestinos, e em 2005, Israel retirou suas tropas, né, dos pequenos assentamentos. Então, o que é aquele mapa lá que estava vermelhinho, descontínuo, nós vamos ter ele aqui em preto. Veja só que tem as pirâmides aí, os triângulos, né? Então, todos os lugares onde tem as pirâmides é colônias judaicas, é colônia do povo de Israel. Então, digamos que eles estão ali o tempo todo, né, misturados. Só que 4 dessas colônias foi devolvida para os palestinos. Pode passar, Lê. Vantagens, né? Quem leva as maiores vantagens? Nós sabemos que Israel leva vantagem sobre os palestinos, né? E depois que foi construído o muro, aí as vantagens elas só foram ampliadas. Então, a vantagem bélica e econômica é do povo de Israel, né? E a gente vê isso nos noticiários, Estados Unidos sempre, né, tendo seus comentários em apoio a Israel e até reconhecendo Jerusalém como a capital e não Tel Aviv, né, como a gente sabe que é hoje. Né. O muro foi construído para separar, né, a Cisjordânia de Israel, e essa barreira, depois que foi edificada, e eles levantaram a justificativa que precisava construir esse muro para proteger Israel dos palestinos, né? Então, as comunidade ou a população ou a etnia é separada por um muro, né? E esse muro ele tem apoio, né? De alguns países ou algumas nações ou do governo, embora haja quem as critique, né? Pode passar, Letícia. Esse é o muro. Então imagine você viver em um lugar onde o muro separa 2 povos, né? Com uma justificativa que é para salvar vidas ou para que os combates à guerra sejam amenizados. Pode passar, Lê. Nos ataques de 2014, foi um dos mais sangrentos também, né? A ofensiva, ela ocorreu, e logo depois veio o cessar-fogo, né? Após a retirada das colônias judaicas, né? Ou a devolução de parte daquele território para o povo palestino. Pode passar, Letícia. Aí vem aqui, Jerusalém e Belém, né? A cidade de Jerusalém, ela é reconhecida como território internacional. Por quê? Porque é os lugares onde pertence às 3 religiões. Então, os lugares sagrados pertencem aos judeus, que eram um dos primeiros povos habitados, e foi onde construíram os primeiros templos. Com as destruição ou as invasões, esses templos foi destruído, né? Eu acho que foram construídos 2 templos, e os 2 templos foram, ou foi 2 ou foi 3, gente, não lembro agora. E eles foram destruídos, e no lugar que era construído esses templos, né, ou esses castelos, seja lá como eles chamam, só restou o muro, né? Então eles chamam de Muro das Lamentações para os judeus. Então são lugares sagrados, e todo judeu tem que ir também nessa terra junto, né, com a crença dos cristãos, que tem que ir visitar Jerusalém, ou a Igreja do Santo Sepulcro. Os árabes ou os muçulmanos, uma vez na vida, tem que ir a Meca, e assim sucessivamente. Pode passar, Lê. Então, Jerusalém é esse ícone multicultural, né, onde as 3 principais religiões, né, se encontram naquele lugar, e a convivência não é nada pacífica, né? Não basta estar num lugar sagrado para você estar em paz. Eles estão lá, mas o conflito pode ser iniciado a qualquer momento. Pode passar, Letícia. Então, aqui nós temos os 3 lugares sagrados de Jerusalém, né? E é incrível, os 3 estão juntos. Nós temos, no fundo, o Muro das Lamentações, onde é praticado ou professado a fé judaica para os israelenses, para os judeus. Nós temos, no fundo, lá onde tem né, a cúpula, nós temos a Basílica para os muçulmanos, né, que é chamado de Domo da Rocha. E nós temos aqui, do lado esquerdo, a Igreja do Santo Sepulcro, onde eles falam que foi onde Cristo, né, passou as suas últimas horas, e até mesmo onde ele ressuscitou. Então, é professado a fé cristã, é professado o islamismo, e é professado o judaísmo nesse mesmo lugar. Pode passar, Lê. E aqui é só,
né, a explicação dos 3 lugares sagrados de Israel. E para fazer a finalização e até explicar um pouco do contexto histórico e religioso desse lugar, vocês viram que nós temos um convidado especial aqui, né? Vocês viram? Guari, acabei de ver. Exatamente, tá? O Gilvan também ia vir falar um pouquinho da questão sociológica, mas ele teve, né, que se ausentar um pouquinho, mas ele pediu para eu avisar para vocês que na próxima aula ele fala um pouquinho dessa questão sociológica da questão Israel-Palestina, tá? Aí o Ari... Professora, Oi. eu tô com uma dúvida, que essa era passar até uma questão sobre o ataque que teve aos Estados Unidos. Acho que foi foi dos homens bombas, no caso. Acho que foi dos Isso. palestinos mesmo. Esse ataque, os Estados Unidos já era aliado Já. dos judeus? Já. Ou ainda não? O ataque às Torres Gêmeas foi agora em 2001. E a questão... 2011. 2011. É, 2011. E a questão do Estado de Israel foi criado pós Segunda Guerra Mundial. Foi antes de nos casarmos. E seria por esse motivo que teve esse ataque? Esse e todos os outros, né? Ah. Tá bom? Tá, eu vou pedir para o Ari falar um pouquinho com vocês agora, tá bom? Tudo bem, Ari? Peraí, já pode, né? Beleza. Tudo bem? Bom dia, não, olha, já estou dando bom dia. Boa tarde a todos. Se eu falar alguma coisa assim que não é dentro do contexto, você só frisa para eles, tá? Não. Eu já me sinto obsoleto. Você contemplou muito bem a questão tanto geográfica quanto histórica. Só vou dar alguns complementos ou fazer algumas pontuações, porque nós estamos vendo aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Sobre a Segunda Guerra Mundial, aí foi os conflitos que vão gerar, no caso, como se fala, a formação do Estado Novo de Israel. Lembrando, você já pontuou muito bem, que esse conflito ele tem um cunho religioso, ele se origina, a origem dele, do ponto de vista religioso, está na família de Abraão. Abraão tem 2 filhos, o filho da promessa, que é Isaque, e o filho Ismael, que é filho de Abraão, com uma das servas da sua mulher. Só para contextualizar. Do ponto de vista religioso, o povo árabe são descendentes de Ismael e o povo hebreu são descendentes de Isaque. Então, há esse conflito, seriam, teoricamente, povos irmãos, teoricamente não, seriam povos irmãos, mas é uma rivalidade mortal entre eles. O conflito religioso, ele data de aproximadamente de 600 e alguma coisa depois de Cristo, quando o profeta Maomé funda a religião muçulmana, islâmica, que nós conhecemos hoje, e aí só se aprofundou as diferenças entre hebreus e... acabei de falar o nome, me ajuda? Árabe. Essa seria a questão. Eu costumo brincar sempre que eu falo o seguinte, o conflito por esses territórios, ele originalmente tem origem bíblica, origem religiosa. Eu brinco sempre que eu falo assim, Deus prometeu uma terra para Abraão, mas era uma terra que já tinha habitante. Quando Abraão chega à terra prometida, ele tem que vencer o povo que ali já habitavam. Ali já tinha um povo que morava naqueles territórios. O povo de Israel, por causa da fome, eles vão para o Egito, eles vão habitar no Egito, passam a ser escravo do povo egito, sendo libertado depois por Moisés para retornar a esse território onde está lá chamado de Terra Prometida.
depois de grandes lutas, depois de diversas lutas, Israel vai ocupar esse território até quando Nabucodonosor, como o vídeo que você colocou explica muito bem, ele vai vencer o povo hebreu, o povo de Israel, levando esse povo a cativeiro. Depois, mas lembrando sempre, gente, que o povo hebreu, o povo judeu, como eu falei na aula de história, falando da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, ele não é só um povo. Além de ser um povo, é uma religião. Como eu falei para você, não importa onde nasceu um judeu. Se ele nasceu no Brasil, se ele nasceu na Argentina, na Polônia, na Alemanha, se você perguntar qual é a sua nacionalidade, ele vai dizer que sou israelita. Eu sou israelita. Então, o povo judeu tem uma ligação muito grande com a terra. Essa questão da terra, para eles, é fundamental. Eles têm uma ligação muito grande. Por ser, além de ser um povo, é a minha religião. E aí, nessa questão dos conflitos, vamos pensar aí no atual, beleza, Israel vai ser dominada por Nabucodonosor, depois, quando Roma estende todo o seu território, os romanos, mas ali ainda tinha povos judeus ali habitando, porque quando Nabucodonosor ele toma Israel, ele não destrói e não leva todo mundo. Ele leva uma parte do povo cativo e outros ficam em Israel. Ainda tinha o povo habitando ali. Quando o Império Romano toma conta desse território, aí é que os conflitos, aí vocês lembram da questão de Cristo, mesmo quando Jesus Cristo nasce, eles estavam sob o domínio de Roma. Eles habitavam aquela região, mas Roma era que dominava, era uma província romana o território. Perseguições políticas, perseguições religiosas, o povo foi migrando, que aí é o que a professora chamou a diáspora do povo judeu, do povo hebreu. E ali, muitos vão para a Europa e havia uma concentração muito grande de judeus na região da Alemanha e Polônia. Essa região da Alemanha e Polônia, o povo judeu foi, de certa forma, ali, porque há sempre um conflito, gente. Sempre houve uma perseguição, uma desconfiança dos povos com o povo judeu. Tanto os católicos, que aí a Igreja Romana tomando conta, não via com bons olhos um povo que ignorava Cristo, um povo que não acreditava que o Cristo era o Messias, lembrando que para os judeus, o Deus é o mesmo, Jeová. Então, o cristão tem em comum com o povo judeus o Deus, mas para os judeus, o Messias ainda virá. Então, dentro da religião católica, havia uma certa desconfiança, uma certa discordância com esse povo, e a questão política, no caso, quando Hitler assume o poder. Vocês já estudaram o Holocausto, vocês viram a desgraça que foi o Holocausto, todo aquilo que aconteceu nos campos de concentração. Então, nisso eu não vou me alongar para que a aula não fique mais longa do que o necessário. Quando tudo isso acontece, aí surge essa ideia, ou melhor, a ideia já existia do sionismo, que era o retorno. Sionismo vem da palavra Sião, se não me falha a memória, depois, se tiver, a Thelma me ajuda. É uma teoria que dizia que o povo judeu tinha que retornar para Sião, por isso a palavra sionismo, que era o retorno desse povo. Quando resolve fazer o Estado, aí, na minha concepção, está o grande erro. Ali eu vou dar a minha concepção ali. Estou falando não estou falando nem enquanto historiador, estou falando a minha opinião pessoal. Que na hora que foi para dividir o território, você tinha que sentar, dividir um território e já formar automaticamente 2 estados. Dividir o território de uma forma
geograficamente aceita, porque se vocês perceberam ali pelo mapa que a Thelma mostrou, o que a Letícia estava mostrando ali, era inconcebível, gente. Como é que você coloca dois povos extremamente rivais dentro de um mesmo território? Porque você vai ver que vai ter o povo ali, a faixa de Gaza, por exemplo, está dentro do território israelense. Aí, o grande conflito na divisão não era nem a questão geográfica simplesmente, puramente, mas a questão a quem pertenceria Jerusalém. Essa, a disputa, a maior dificuldade de dividir o território era esse, porque ambas as nações queriam Jerusalém como sendo a sua capital, porque para os judeus é uma terra sagrada, como a Thelma já colocou, para os árabes também e para os cristãos também. Então, quando dividiram os territórios, eles pensaram no povo de Israel, porque vinha sofrendo, o mundo estava mobilizado com o sofrimento que eles passaram no Holocausto, e não levaram em consideração o povo islâmico, o povo, a Palestina. Se você colocar do ponto de vista, lógico, você vai falar, eu sou um religioso. Se você me perguntar do ponto de vista religioso, eu vou dizer, não, gente, é a terra prometida, Deus que prometeu, e Deus ia fazer o que tinha que fazer para que Israel assumisse o seu lugar de destaque como nação eleita. Do ponto de vista cristão, está tudo certo. Mas do ponto de vista histórico e social, que aí a parte social, o Gilvan falou que na próxima aula, ele começa a aula com vocês com 15 minutos sobre Palestina, vocês vão ter uma aula sobre o aspecto sociológico da Palestina, é totalmente injusto. Quando você coloca, a Thelma falou, do muro, aquilo ali é segregação pura, gente. Israel faz para com os palestinos, basicamente, o que foi feito com o povo israelense. O povo palestino sofre também. Ah, mas eles são... vira e volta, estão jogando bomba, não sei o quê. Eu não vou nem entrar na questão do conflito em si. Eles já nasceram aprendendo a se odiar. Essa é a grande verdade. O hebreu vê eles como inimigos e eles vê o povo hebreu como inimigo. E quando vocês foi feita aquela divisão e hoje faz esse bendito muro, é uma segregação tamanha. O povo que vive naquela região, eles estão literalmente ao Deus dará. E o povo hebreu, como o povo israelense, o Estado de Israel é um Estado fortíssimo hoje. A Thelma pontuou muito bem. Eles têm todas as vantagens bélicas do território em si, ficou com o maior território e o melhor território, e ainda, de tempos em tempos, eles vão tomando. Por isso que quando ela disse que a geografia é viva, nessa questão, eu não ouso muito falar dos estados do Oriente Médio e nem da África. Eu tenho um cuidado muito grande de falar sobre isso, porque às vezes a gente está falando hoje de um determinado assunto, nós estamos falando, olha, aconteceu, quando você pensa que não, aquele país já deixou de existir. Então, outro país começa a surgir. Então, são territórios que realmente estão em constante mudança. Então, às vezes, o professor fala uma coisa e você pode dizer, pô, professor, errou? Não. Toma cuidado, é que às vezes a gente está tão habituado a falar um determinado assunto e as mudanças são tão rápidas que se o professor não estiver atento, ele se perde mesmo. Então, o mapa dessa região está mudando sempre. Então, do ponto de vista religioso e histórico, basicamente, o que eu tinha a dizer para vocês era isso. Esse conflito, ele existe, vai continuar existindo, e eu não vejo perspectiva de uma mudança. Porque os acordos são feitos, os Estados Unidos vira e volta, está lá influenciando aquela região, os Estados Unidos como o pai da paz, que eu gosto muito dos Estados Unidos como o interventor da paz, né?
Quando ele coloca um desenho, aquela pombinha branca numa bomba e explode o outro país em nome da paz, é muito interessante. Mas nós sabemos que o interesse dos Estados Unidos nessa questão é puramente estratégia. O mundo ali é contra os Estados Unidos. O povo árabe, de forma geral, vê os Estados Unidos como inimigo. Aí você tem um país amigo dentro daquele território, da onde eu posso ter uma base militar, e dali eu posso me defender ou atacar qualquer um deles daquela região. Para os Estados Unidos, Israel é puramente estratégico. É um local e eles vão apoiar ele sempre, porque dali eu posso tanto atacar quanto me defender dos inimigos árabes. Eu agradeço a todos. Se tiver alguma dúvida do ponto de vista religioso ou histórico, pode perguntarem, e se não, aí a Thelma dá continuidade. E deixo já claro, Thelma, parabéns, não precisava dessa intervenção, porque você bolou uma aula muito boa, principalmente quando você mostrou o vídeo, ele já abordou esse aspecto também, e você abordou muito bem. Parabéns. Obrigada, Ari, mas é sempre bom, né, ter, assim, uma fala diferente. Não, Mas o contexto histórico, a gente sabe que é extremamente importante nesse quesito, né? Como nós estávamos conversando com o Gilvan, cada vez mais nós vamos estar mais juntos aí, vocês vão estar mais, cada vez mais vocês vão perceber aí Ari, Gilvan e Thelma participando junto, para que a gente possa, da melhor forma, unir aí a área de humanas naquilo que for necessário, porque, lembrando sempre, são matérias irmãs, mas com viés diferente. Nós tratamos do mesmo assunto. A Thelma vai tratar da Guerra Fria e desta questão palestina do ponto de vista geográfico, da questão geográfica. Eu, do ponto de vista histórico, e o Gilvan, do ponto de vista sociológico ou filosófico. Mas, quando nós estamos falando a mesma língua, acho que vai ser bem rico. Um abraço a todos e até sexta-feira na nossa live. Obrigada, Ari. Gente, alguma dúvida em relação à fala do Ari, em relação à aula? Não, ficou bem explicado. Ficou legal, mas então tá bom. Espero que vocês estejam compreendido. Então, esse é o contexto da aula, gente, né? E como o Ari deixou, né, já explícito, né, a gente não vai se alongar tanto para que, né, também o conteúdo fique mais rico, porque às vezes uma coisa muito extensa acaba perdendo o foco, né? Então, na semana que vem vocês terão o formulário, referente a essa aula, o vídeo e o PowerPoint eu vou disponibilizar para vocês já no grupo, tá bom? Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, vocês podem estar me mandando no PV, pode perguntar sem nenhum problema, tá? E aí a gente vai dialogando, né, de acordo com o tempo. Lembrando que lá no vídeo ele abordou o canal de Suez, tá? Se vocês tiverem um tempinho, eu sei que não é agora, mas deixem, né, já anotado no caderno de vocês, para quando vocês estiverem estudando aí para os vestibulares também, né, passa um pouquinho pelo canal de Suez, porque é um lugar, ou é um território extremamente estratégico, né? É por onde hoje passam os canodutos de petróleo ou as embarcações que ligam, né, Ásia, Europa e América, ou Estados Unidos da América, e outras transportações também. Então, o canal de Suez fica ali entre o continente africano e a península de Sinai, que é no Oriente Médio, ou no continente asiático, né? Às vezes vocês vão me falar continente asiático, porque o Oriente Médio pertence à Ásia já, tá bom? Então é isso, gente. Mais alguma fala, alguma coisa que vocês queiram estar colocando? Não, só isso mesmo. É isso, mas tudo bem, Letícia? Tudo bem, prof, tudo bem. Então tá. Marcos, tudo bem? Você nem falou comigo? Então tá, gente, eu vou parar a gravação, tá? E assim eu finalizo a aula e até mais, tá bom? Beijo no coração de vocês e obrigada pela participação, tá bom? Obrigado, doutora. Tchau. Oi. A gente mandou o nome no... Eu esqueci de mandar o nome no chat. Coloca para mim, por favor, enquanto está aberto. Todos vocês colocaram o nome lá no chat? Coloquei. Ok, então. Tchau, Beijo, professora. gente. Tchau, viu? Bom fim de dia. Tchau, gente. Tchau. Beijo, boa tarde. Tchau, Ari. Obrigada.